Obrigada, Marcos, por você me receber e me ajudar aqui a entrar 3 vezes aqui nesse negócio do Pacai. Deu certo, realmente. Eu tinha 14 anos quando meus pais foram trabalhar em uma fábrica no Japão. Em meados de 2013, eles decidiram voltar para o Brasil. E aí, quando você chega aqui, você percebe uma coisa. Você não acompanhou, você não sabe e não conhece seus filhos. Bem-vindo de novo é um documentário autobiográfico que eu fiz com a minha própria família a respeito, enfim, da separação familiar que acabou acontecendo na minha família por causa da imigração DKSEG, né? DKSEG é mais ou menos o termo que a gente usa para a imigração para o Japão de descendentes de japoneses a partir mais ou menos da década de 90. Então, meus pais, eles foram para o Japão trabalhar lá como operários, e eu e as minhas duas irmãs, a gente ficou no Brasil, com os nossos avós. E, a princípio, a ideia deles era ficar lá 2, 3 anos, juntar um dinheiro, voltar para o Brasil e recomeçar a vida aqui. Só que, ano vai, ano vem, acabou que eles ficaram 13 anos lá. E nesse período a gente, enfim, acabou crescendo separados. O filme, basicamente, ele tenta acompanhar esse processo de reconexão familiar e, ao mesmo tempo, em que eu tento também acompanhar essa nova fase dos meus pais aqui no Brasil, quando eles voltam. A relação, né, Brasil e Japão, enfim, é histórica, né, inclusive até com o próprio governo subsidiando essa troca de mão de obra. Eu queria saber o que foi que guiou o documentário, porque você mistura essas duas coisas, elas são muito integradas, né? Então eu queria saber, assim, se você partiu pela parte pessoal dessa reconexão de laços, ou que em algum momento você pensou primeiro na questão migratória, como isso atinge as famílias, e talvez considerou fazer isso em um aspecto mais geral, na parte documental, ou não? Eu queria fazer uma abordagem, vamos dizer assim, de que forma que esse processo é bastante amplo, de que forma assim, né, crises econômicas e todas essas questões que são amplas, elas atingem as relações interpessoais, familiares, afetivas. Então, meu interesse era esse. Só que, de início, eu não queria fazer um filme com a minha família. Eu queria fazer um filme que era sobre essa situação de separação familiar, mas que fosse com outra família. Enfim, um pouco que espelhando a minha própria experiência, assim, né? Só que, na medida que eu fui avançando na pesquisa para esse outro filme, que seria sobre uma outra família, eu fui percebendo que as questões elas eram muito íntimas e muito intensas, e que eu precisaria, talvez, mergulhar muito, assim, no interior de outra família se eu quisesse dar conta disso, assim, sabe? Você mesmo quebra na narrativa e você é muito sincero com a gente, com o espectador, dizendo, olha, isso daqui talvez eu nem fosse colocar. Eu pensei muito antes de colocar. Em algum momento teve cenas que você chegou e falou, isso daqui eu não vou gravar. Ou isso daqui, que você se assustou, você estava tão dentro, que você falou, que você esqueceu que estava fazendo documentário e desligou a câmera. Como é que foi essa interação da câmera? Acho que eu tive mais sentimento de, tipo, ter deixado passar algumas coisas, porque eu acho que o ato de filmar hoje em dia, com essa coisa de digital e tudo mais, foi facilitado muito, e tem, acho que, algo que dá para assumir durante determinados processos de filmagem, que é você não saber exatamente o que você está filmando, sabe? Então foi muito isso, assim, eu acho que foi assumindo um pouco essa ignorância e dormindo com a câmera e gravando o máximo possível, um pouco para desespero do montador, mas eu não fui cruel também, não foi tão insano assim a quantidade de material. Foi grande, como qualquer, acho que, documentário contemporâneo, mas não foi. Como é que foi trabalhar com essa dualidade de eu sou o diretor, eu tenho que entregar material, eu tenho um propósito maior aqui, mas, pô, é meu pai, é minha mãe, é minha irmã, entendeu? Assim, sou eu que estou me transformando no decorrer também. Então, assim, como que é lidar com isso? Quem foi que sobressaiu aí, que você acha? Ou os dois trabalharam aí numa boa? As duas pessoas, se a gente pode falar assim, né? Você, né? Eu chamo de personagens mesmo, assim. Criando o linguajar da ficção, porque isso foi logo desde o começo mesmo. Eu comecei a filmar com meus pais e rapidamente eu percebi que eles eram
bons atores, assim, naturais, eles tinham uma certa dinâmica também de casal, que um pouco balanceava o outro, eles jogavam bem, assim, né, no linguajar bem teatral. E aí, isso foi muito importante para, tipo, dar confiança de falar, beleza, isso dá um filme, assim, num certo sentido, né? Então, eu acho que o documentário, ele tem essa característica que é um pouco, enfim, da ficção, né? Que é você perceber qual a capacidade performática mesmo, assim, das pessoas com quem você está trabalhando. Minha mãe, eu acho ela uma atriz sensacional, assim, sabe? E eu gostaria de conseguir fazer outras coisas, outros trabalhos com ela. Porque é isso também, essa diferença entre ficção e documentário, por exemplo, eu fiz um curta nesse processo todo com a minha avó, que inclusive está lá na plataforma da Embaúba Play, gratuitamente, se as pessoas quiserem conferir, chama Os Cuidados Dela. E é um filme que legal. Eu tô como personagem, minha avó tá como personagem. É um filme sobre uma relação de um neto com uma avó. Eu vou lá para aprender as receitas dos pratos que ela cozinha, que eu adoro. E é um filme sobre esse encontro, e mais, tipo, dentro de situações e de uma estrutura ficcional, sabe? Eu queria saber de você se você acha que nesse processo eles também conseguiram, primeiro, você reconhece algum movimento nesse sentido? Porque eles primeiro estavam mais incomodados com a câmera, como se aquela câmera fosse, né, a observadora, e com o tempo eles foram absorvendo ela? Olha, eu acho que sim, Lili, eu acho que sim. Mas eu não acho que foi algo tão decisivo, assim, sabe? Sei lá, é muito doido, para mim é algo muito enigmático, assim, sabe? Essa relação que as pessoas estabelecem com, sei lá, com a câmera, é algo, né, a gente conhece aquela ideia de que a câmera também é uma espécie de, não só intimidadora, mas um estímulo também, né, de performatividade. Então, acho que é, sei lá, tudo isso meio junto, assim, é uma coisa curiosa, assim, realmente. Às vezes, claro, minha mãe, ela parava, assim, falava, e aí, o que você quer que eu faça agora? Como que é? Então, ela tinha um modus operandi muito profissional, assim, né, de tipo, tá filmando? Então, Era maravilhosa. Vamos lá, sabe? Deixando acontecer ou não deixando acontecer, como diretor ou como parte integrante aí nessa dinâmica, nessa relação. É um documentário que funciona muito bem e que chama a gente, é muito inspirante. Então, parabéns. Eu queria convidar todo mundo que, se possível, conseguir irem ao cinema, assistir Bem-vindos de novo nas próximas 2 semanas. Enfim, fica todo o meu carinho e meus bem-vindos de novo aí para todo mundo. Meus pais não me conhecem e eu não conheço eles. O que nos restou na época foi a lembrança de quando vocês eram pequenos somente. Meus pais não têm amigos nem atividades sociais. A rotina deles é dedicada ao trabalho. Uma vida de muito sacrifício para dar no Japão. Eu vou te falar sinceramente, tá? Tudo aquilo que coloca ali na fotografia, coisa assim, é baboseira. Muitas coisas a gente passa a desconhecer, a gente passa a não conhecer os filhos. Aí que eu me despertei, que o tempo passou. Eu acho que vale muito mais a pena você batalhar, conviver, ter determinadas lembranças, né? Que você passa a não ter. Fazer o filme não foi só um jeito meu de conhecer os pais. Foi o jeito que escolhi para que eles também pudessem me conhecer.